Jesse Pinkman, um dos personagens centrais da série Breaking Bad, apresenta uma jornada emocional complexa, marcada por seu relacionamento problemático com seus pais. A análise da vida de Jesse revela camadas profundas de traumas, buscas por validação e escolhas impulsivas que moldam sua trajetória ao longo da série. A solidão de Pinkman tem raízes profundas em sua infância e adolescência, particularmente em sua relação com seus pais. Vindo de uma família de classe média que espera dele um comportamento exemplar, Jesse nunca conseguiu atender às expectativas impostas, o que o levou à rejeição constante e à sensação de inadequação. Seus pais, frustrados com seu comportamento delinquente e uso de drogas, eventualmente o expulsam de casa. Essa rejeição familiar, especialmente de figuras que deveriam oferecer suporte emocional e compreensão, cria um vazio profundo em Jesse, que ele tenta preencher com comportamentos autodestrutivos e busca de validação em outros lugares. A desconexão com sua família é uma ferida aberta em sua vida, que o leva a procurar figuras substitutas para preencher esse vazio emocional. Isso é visível em sua relação com Walter White, que acaba se tornando uma espécie de figura paterna disfuncional. Walter explora a vulnerabilidade de Jesse, aproveitando-se de sua solidão e carência para manipulá-lo ao longo da série. Para Jesse, a relação com Walter é complexa, pois ele busca aprovação e reconhecimento, mas ao mesmo tempo sofre com a traição e a exploração, o que só aumenta o seu isolamento. Jesse é um jovem profundamente perdido, sem um senso claro de identidade ou propósito. Ao longo da sua vida, ele parece estar sempre à deriva, sem saber quem realmente é ou o que deseja alcançar. Ele começa a série como um pequeno traficante de drogas, envolvido no mundo do crime sem uma direção clara, e ao longo da trama é arrastado para um ciclo de violência, vício e autodestruição. Essa falta de propósito é um dos fatores que contribuem para a solidão. Jesse não tem uma carreira, uma paixão ou um sonho pelo qual lutar. Ele flutua de um desastre para o outro, movido pela inércia de suas escolhas ruins e pela influência tóxica de pessoas como Walter White. Cada vez que ele tenta dar um passo em direção à redenção ou a uma vida mais estável, ele é puxado de volta para a escuridão, seja pela manipulação de Walter, pelo vício em drogas ou pela violência do mundo do tráfico. Ele não sabe quem é, e essa crise da identidade o impede de construir relacionamentos significativos e saudáveis. A solidão de Jesse é, em grande parte, fruto dessa desorientação. Porém, apesar dos conflitos, Jesse demonstra em vários momentos um desejo de reaproximar-se de sua família. Quando ele tenta se recuperar de seu vício em drogas e leva uma vida mais estável, há indícios de que gostaria de reconquistar a confiança e o respeito dos pais, mas eles o negam em todos os episódios. E eu super discordo dessa forma que os pais do Jesse o tratam. Acho que deveriam ter dado mais apoio ao filho. Sei que é difícil lidar com um viciado. Nem sempre a pessoa quer ser ajudada. Mas fico me perguntando como pode os próprios pais abandonarem o filho. Em um dos episódios que mais me comoveu foi quando a mãe do Jesse aparece na casa onde ele morava, que era a casa de sua falecida tia. A mãe do Jesse o coloca para fora da casa e ele fica completamente perdido, sem ter para onde ir. E ela vai embora, sem ao menos oferecer uma ajuda ao filho. Concordo que ele estava fazendo besteira em usar a casa para fazer fabricação da droga, mas aquela mãe poderia ter levado aquele filho para um centro de reabilitação, nem que fosse à força. Infelizmente, em alguns casos, essas pessoas elas têm sim que ser interditadas. Assim como mais para frente, a gente vê o próprio Walter White colocando Jesse numa clínica contra a própria vontade dele, quando ele entra em depressão por causa da morte de sua namorada Jane. Naquele momento, a gente vê o Walter tendo mais amor, mais empatia e sendo mais firme com o Jesse do que os próprios pais dele. Sei que às vezes os pais ficam esgotados de tanto tentarem, mas em nenhum momento a gente vê os pais do Jesse tentando. Em nenhum momento a série deixa isso claro pra gente. Inclusive, a primeira vez que o Jesse ficou na clínica de reabilitação foi quando o Walter colocou. Fora isso, ele nunca tinha ido para uma clínica. Ou, de repente, não necessariamente chegar ao ponto de levar para uma internação,
porque isso também não é a única saída. A reabilitação é, em último caso, mas não a melhor opção. Deveriam ter tido mais pulso firme, que deixasse ele morando dentro da casa, para que pudessem ter um certo controle sobre ele, mas que dessem limites, cortando certas coisas dentro de casa e, se fosse necessário, até mesmo mudar de cidade, para afastar o Jesse daquele ciclo de amizade disfuncional ali do bairro. A família tinha que incentivá-lo de alguma forma, não dando sermão, maltratando ou mandando ele se virar por conta própria, mas orientando ele, fazer junto, estando junto, estar ao lado, para estimular a ter uma vida mais saudável, porque filhos aprendem através do comportamento dos pais. E cada família tem uma forma sistematizada e interdependente. Cada um tem os seus problemas individuais e os seus problemas coletivos ou os problemas relacionados à dependência química. Então, é preciso saber separar os problemas, porque às vezes acabam elegendo aquela pessoa dependente como um bode expiatório e depositam todos os problemas familiares naquela pessoa, e ele se torna responsável por tudo de ruim que está acontecendo naquela família. A dependência química pode não ser a causa dos problemas da família, mas sim um sintoma, um sinal de que aquela família é disfuncional. Às vezes, a resposta para um comportamento de alguns filhos vem de dentro da própria casa. Às vezes, os pais dão de tudo para o filho, mas não dão atenção, não têm um diálogo com o filho. A gente vê a família do Jesse como uma família de classe média. Vemos que não falta nada para o irmão mais novo do Jesse. É uma criança que tem de tudo, do bom e do melhor, assim como o Jesse foi criado. Mas é uma criança que está indo pelo mesmo caminho do irmão mais velho. É uma criança prodígio, tem as melhores notas no colégio, é um bom atleta, mas usa droga escondido dos pais, assim como o Jesse. Então, essa relação dos pais do Pinkman, essa forma de criação deles, é algo a ser questionado. Se fosse só um filho dando esse tipo de problema, seria algo pontual. Seria algo da personalidade do próprio Jesse. Mas quando a gente vê dois filhos com as mesmas características disfuncionais, a gente percebe que o problema talvez esteja também nos pais. O vício em drogas e as atividades criminosas de Jesse servem como uma fuga de suas dificuldades emocionais, mas também intensificam o abismo entre ele e seus pais. Uma característica central de Jesse é sua carência emocional. Ele é um jovem que anseia por afeto e aceitação, mas ao mesmo tempo tem dificuldades em encontrar ou manter relacionamentos saudáveis. Esse desejo por conexão o leva a uma série de relações fracassadas e dolorosas ao longo da série, onde ele tenta preencher o vazio emocional que carrega consigo. Exemplo disso é o relacionamento de Jesse com a Jane, uma vizinha que também luta contra o vício em drogas. É um exemplo emblemático de sua busca por afeto. Jane representa para Jesse a esperança de uma conexão verdadeira, um relacionamento que poderia tirá-lo da solidão. No entanto, os dois são completamente tóxicos um para o outro. Jane também é viciada em drogas. Tentava se manter sóbria com um grupo de ajuda em que frequentava, mas ao se relacionar com Jesse, ela tem uma recaída e acaba incentivando ele a experimentar novas drogas. Ambos são reflexos de si mesmos, se tornando autodestrutíveis. O relacionamento deles é tragicamente interrompido quando Jane morre de overdose, um evento que aprofunda ainda mais a dor e o sentimento de desespero de Jesse. Após a morte de Jane, Jesse afunda ainda mais em sua solidão e culpa, sentindo-se responsável por sua morte e incapaz de lidar com o luto. Além de Jane, Jesse tenta em diversos momentos construir laços com outras pessoas, mas esses relacionamentos são sempre marcados pela tragédia ou pela manipulação. Sua relação com Andrea, outra mulher com quem ele tenta criar um vínculo emocional, também termina de forma brutal, com a morte do filho dela, o Brock, sendo usada como uma ferramenta de manipulação por Walter para controlar o Jesse. Esses eventos mostram que sempre que Jesse tenta criar uma conexão afetiva, a vida parece sabotá-lo, reforçando sua solidão e desespero. O relacionamento disfuncional com seus pais contribui significativamente para a personalidade de Jesse e suas decisões ao longo da série. Ele se torna um personagem profundamente vulnerável, dividido entre um desejo de ser amado e uma tendência de se autossabotar. Sua moralidade ambígua, seu envolvimento com drogas e suas relações interpessoais conflituosas
são reflexos de uma busca interna por identidade e pertencimento. A falta de apoio emocional em casa também o torna mais suscetível à manipulação de Walter White, que preenche de maneira distorcida o vazio deixado por seus pais. Walter assume para Jess um papel ambíguo de mentor, figura paterna e manipulador. Jess busca a aprovação de Walter, especialmente porque ele vê em Walter uma figura que, de certa forma, o valoriza. No entanto, Walter constantemente explora a vulnerabilidade de Jess, manipulando-o emocionalmente para que ele continue envolvido no tráfico. Jess procura em Walter o que nunca encontrou na família: reconhecimento, aprovação e uma figura de autoridade que, ainda que de forma perversa, se importe com ele. Jess, em diversos momentos, demonstra uma profunda necessidade de redenção e de escapar da vida dos crimes e drogas. Ele tenta em vários pontos da série reconstruir sua vida, como quando se afasta do tráfico e tenta se recuperar do vício. No entanto, suas tentativas são sempre sabotadas por sua própria incapacidade de escapar de seu passado ou pelas manipulações de Walter. Essa constante autossabotagem é uma manifestação de sua baixa autoestima e da sensação de que não merece uma vida melhor. Walter é responsável por muitas das tragédias na vida de Jess, incluindo a morte de Jane e a manipulação de Brock. No entanto, Jess continua voltando para Walter, preso nessa relação tóxica, porque sua solidão o impede de enxergar o quão destrutiva essa dinâmica realmente é. Para Jess, Walter representa de forma distorcida a figura de autoridade e orientação que ele nunca teve em sua família. A dependência emocional de Jess em relação ao Walter reflete sua carência afetiva e seu desespero por qualquer tipo de conexão, mesmo que prejudicial. A solidão de Jess atinge seu ápice. Ele é literalmente mantido em cativeiro, forçado a cozinhar como um escravo, completamente isolado de qualquer contato humano. Essa prisão física é um reflexo simbólico de sua solidão emocional e psicológica. Ele está preso em uma vida que nunca quis, forçado a desempenhar um papel que o destrói por dentro. No entanto, ao ser libertado por Walter no final da série, Jess tem uma chance de recomeçar. A cena final de Breaking Bad mostra Jess dirigindo para longe, chorando e rindo ao mesmo tempo, em um momento de libertação e desespero. A série deixa em aberto o destino de Jess, mas o filme É o Caminho, que serve como uma continuação de sua história, mostra sua tentativa de escapar dessa vida de solidão e violência, em busca de uma redenção. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, curte, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E é claro, se inscreva no canal para continuar recebendo esse mesmo tipo de conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!